Vamos lá, então, paz e graça a todas. Hoje eu vou falar sobre Dalila, né, que a história de Dalila e Sansão, ela está descrita no livro de Juízes, capítulo 16. Foi um romance bem trágico, assim, muito trágico por conta do jugo desigual, né? Porque o Sansão, ele era um nazireu, que significa separado ou consagrado a Deus. Deus escolheu Sansão, né, para ser um nazireu por toda a sua vida, desde antes dele nascer. Ele fez uma promessa para a mãe dele, para a mãe de Sansão, que daria um filho para ela e que ele ia trazer paz para o povo de Israel, porque até então os filisteus dominavam aquela época, né, e o povo de Israel sofria muito na mão dos filisteus. E aí a passagem que fala da opressão dos filisteus está em Juízes, capítulo 13, do verso 3 ao 5, né? Então, nesse voto que foi feito para Sansão, né? Deus prometeu para a mãe dele e falou que era para não passar a navalha na cabeça de Sansão, que a força dele estaria no cabelo. E Dalila era ela uma moça muito linda, né, que ela morava no Vale de Sorek, que é o território dos filisteus. Embora a Bíblia não relata que ela era uma filisteia, mas ela morava numa cidade assim e convivia com os filisteus. Então, não é claro, pode ser que ela era filisteia também, né? E o povo filisteu era o povo inimigo do povo de Israel. Então, o Sansão, embora ele fosse um escolhido por Deus, ele não era muito obediente, ele se irava muito, ele enfrentava, ele tomava decisões precipitadas, ele não tinha domínio próprio, e quando se falava de mulheres, ele tinha menos ainda, era o domínio próprio dele, né? Então ele chegou a se casar 2 vezes, e o último casamento dele foi com uma filisteia, e trouxe muito problema para a vida dele e para o povo de Deus, né? Então, depois do último casamento, que teve muito transtorno, ele falou que não ia se casar mais e ia aproveitar a vida com as prostitutas. Então ele ia para Gaza, na terra dos filisteus, ele dormia com as prostitutas, e até que ele foi para o Vale de Sorek e ele conheceu Dalila. Na Bíblia não fala que ela era uma prostituta, mas vários relatos que eu vi no Google fala que ela era uma prostituta, uma prostituta. Então fica aí um silêncio bíblico. Mas ele conheceu ela no Vale de Sorek, né? E se apaixonou, ele realmente se apaixonou por Dalila. E quando os filisteus ficaram sabendo do romance dele e de Dalila, eles viram uma oportunidade, né, de arrancar esse segredo de Sansão, porque Sansão, ninguém podia com Sansão, ele tinha uma força imensa, ele destruía exércitos, né? E ele era um protetor do povo de Deus. Então, os filisteus, eles subornaram, né, ofereceram um suborno para Dalila de 1.100 moedas de pratas por cada governante filisteu. Então, o valor era muito alto, né? Na Bíblia não deixa muito claro o peso, né? Como a comparação desse valor. Mas imaginando que em Juízes, né, lá em Juízes não estabelece a quantidade certa, né, só fala em 1.100 ciclos. O povo filisteu, eles eram separados em 5 cidades. Então, se foi prometido 1.100 ciclos por governante, então daria um total de 5.500 ciclos de prata. Então, para ter uma ideia, o valor era muito grande, né? Então, era essa soma desses 5.500 ciclos, era a quantia de 13 vezes o valor pago por Abraão para comprar a sepultura de Sara. Então, é 13 vezes mais, era muito dinheiro, né? Então, após aceitar a oferta dos líderes filisteus, Dalila começou a tentar arrancar de Sansão o segredo da sua força. E suspeitando das intenções de Dalila, Sansão enganou por 3 vezes sobre o seu segredo. Então, uma hora ele falava, me amarra com 7 vimes verdes. E aí ela falava, Sansão, os filisteus estão vindo. Ele arrebentava os vimes e via que a força dele não tinha ido embora. E ela fala, você me enganou. Ele, não, agora eu vou te contar a verdade. Fala, me amarra com cordas. E aí depois é a mesma coisa. Os filisteus chegavam, ele arrebentava a corda
E a força dele não tinha ido. E pela terceira vez, ele falou: atece então 7 tranças na minha cabeça com tramas, que eu vou perder a força. E ele não perdeu, né? Os filisteus chegavam e ficavam envergonhados. Até que Dalila, ela começou a acusar Sansão e trabalhar no lado emocional dele, né? Falando que ele não tinha amor verdadeiro por ela. Isso doeu muito em Sansão, porque aparentemente ele amava, realmente ele amou Dalila, né? E ele começou a ficar angustiado, né? E começou a trazer tristeza para ele. Então ele decidiu contar para Dalila que a força dele estava no cabelo, que era um voto de Nazireu, né? Que ele tinha sido dedicado a Deus para um serviço especial, né? E que no seu cabelo nunca tinha sido passado navalha, e quando passasse ele ia perder toda a força. E aí, diante da confissão de Sansão, Dalila percebeu que ele havia dito a verdade dessa vez. E logo ele procurou o chefe dos filisteus e eles deram a sua recompensa, né? E aí os filisteus invadiram a casa. Na verdade, um pouco antes, né? Dalila fez o Sansão adormecer no colo dela e foi lá e cortou as tranças de Sansão. E quando os filisteus chegaram, ele realmente tinha perdido as forças, né? Ele percebeu que Deus tinha se afastado dele, né? Imagina o desespero. Mas já era tarde, né? E aí os filisteus, o que eles fizeram? Além de levar ele como prisioneiro, eles arrancaram os 2 olhos de Sansão, né, e levaram ele como prisioneiro e colocaram ele para puxar moinho de cereais. Então usava pouco a força comum de homem dele para ficar puxando o moinho e produzindo cereais, né? E aí o tempo foi se passando. E os filisteus esqueceram que o cabelo de Sansão ele tinha crescido, né? Como voltou a crescer, já tinha crescido. E um dia eles resolveram dar uma grande festa lá no palácio, né? Em homenagem ao deus Dagon e em comemoração à derrota do inimigo, porque o povo de Israel ficou sem um juiz, ficou sem um líder. Então eles venceram, né? Os filisteus já faziam o que queriam com o povo de Israel. Então, no dia da festa, eles trouxeram, né, Sansão para o meio da festa, até para causar mais sofrimento nele, né? E aí Sansão, ele já tinha recuperado, então o cabelo já tinha crescido, mas ele estava muito debilitado, cego. Ele pediu que alguém colocasse ele encostado na coluna, que era a estrutura do palácio, para que ele ficasse encostado. E levaram ele, né, achando que ele não poderia causar mais nada, porque ele já tinha perdido toda a força dele, né? E aí Sansão, ele se encostou assim, na estrutura, né, na coluna, e ele humildemente ele clamou a Deus. Então ele se arrependeu de toda a desobediência dele, dessa traição que ele fez, de ter entregado o povo de Israel, de ter se envolvido com Dalila, né? E tudo que ele tinha feito, e até porque ele não, como ele tinha feito um voto, ele não honrou com o voto dele, né? E aí ele se humilhou, né? Foi muito linda essa parte, porque ele se humilhou verdadeiramente diante de Deus e clamou a misericórdia. E Deus, ele olhou do céu e teve misericórdia de Sansão. Né? E aí, por quê? Até porque Deus tinha uma promessa, né, para o povo de Israel, que ele ia dar vitória perante os filisteus. Então, quando Sansão ele se humilhou verdadeiramente perante Deus, ele pediu que Deus devolvesse a força dele, mesmo que fosse só um instante, para que ele pudesse puxar aquela coluna, né, e matar todos os filisteus. E Deus se agradou, né, da humilhação dele e ouviu a oração dele e devolveu as forças. Então, o Sansão ele puxou a coluna e ele matou todos os filisteus. Lá em Juízes, no capítulo 16, no verso 30, fala que ele matou mais gente na sua morte, né, quando ele puxou essa coluna, do que em vida. E mesmo na desobediência, Deus não abandonou seu povo e deu a vitória ao povo de Israel. E aí, então aí todos os filisteus, né, morreram, provavelmente Dalila também estaria nessa festa, não há relatos dela, né, mas provavelmente ela estava na festa e teria morrido também, né, e ela ficou conhecida como uma mulher astuta e corrupta, que utilizou da sedução para atrair o seu amante em troca de suborno. Então, e o que aprendemos com Dalila?
né? Precisamos reconhecer o amor verdadeiro de Deus e o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo por nós, e não traí-lo por nada nesse mundo, porque nada nesse mundo vale a pena o amor de Deus. As tentações e as recompensas podem parecer maravilhosas naquele momento, mas nada nesse mundo se iguala ao amor de Cristo por nós. Então, esse o resumo.